O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E agora passemos para o cheque, no qual eu e o Felipe repercutiremos a 16ª reunião do G20. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. G20 fechará acordo para vacinar 70% das populações dos países membros até 2022. Pois é, o que a gente vai fazer aqui nesse bloco? A gente vai falar primeiro da cúpula do G20 em si. Depois a gente vai falar algumas notícias dos países do G20 e da União Europeia, menos a África do Sul, que faz parte do G20, mas a gente colocou no bloco anterior para ficar dentro do tema. E, para fechar, a gente vai falar de algumas notícias da COP26. A gente não vai dar muito tempo de destaque à COP26 ainda, porque a COP26 ainda vai durar uma semana, especialmente não tem um documento final ainda, tá? Então, a gente vai falar, que nem quando o G20, no programa passado a gente falou, olha, vai ter o G20, a gente vai falar mais quando ele tiver acabado. Então, esse programa a gente vai falar mais do G20, programa que vem a gente vai falar mais da COP26, até porque senão ficaria muita coisa, ficaria até meio confuso, tá, para o nosso ouvinte. Então, começando, e quando a gente falar dos países do G20, para não ter acusação de favorecimento ou clubismo, a gente vai seguir a boa e velha ordem alfabética, tá? Menos em relação à União Europeia. A União Europeia ficou lá por último porque é a coisa que não é país, né? Mas então, começando pelo G20, né? Pela declaração final do G20, que tem lá mais de 50 pontos, quem quiser ler na íntegra, é publicada, fique completamente à vontade, tá? Também interessante a gente mencionar, né, as ausências, né, em relação a essa cúpula do G20 em Roma, já que o Xi Jinping da China não esteve presente, a China foi representada pelo ministro de Relações Exteriores, o Wang Yi, o Japão, né, foi representado também pelo ministro de Relações Exteriores, o Toshimitsu Motegi, por conta das eleições japonesas. Mesmo motivo, a gente falou agora das eleições regionais sul-africanas. A África do Sul foi representada pela sua ministra de Relações Exteriores, a Naledi Pandor. A Arábia Saudita foi representada pelo seu ministro de Relações Exteriores, o Faisal bin Farhan Al Saud, né? Tudo da mesma família. E a Rússia foi representada pelo seu ministro das Finanças, o Anton Siluanov, e o México, também por razões de eleições locais, eleições internas, foi representado pelo seu secretário, né, ministro, equivalente a ministro, de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard. Tá? Então, países do G20 que não enviaram seu chefe de Estado ou chefe de governo, China, Japão, África do Sul, Arábia Saudita, Rússia e México, tá? Os outros mandaram ou chefe de Estado ou chefe de governo, ou no caso de países presidencialistas, como o Brasil e Estados Unidos, né, a mesma pessoa ocupa os dois cargos. Além deles, tivemos, né, como convidados, né, repetindo, o sultão do Brunei, o Hassan al-Bolkiah, como representante da ASEAN, o presidente da República Democrática do Congo, o Félix Tshisekedi, representante da União Africana, o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, dois países que são sempre convidados para o G20, né, que extraoficialmente acaba sendo ali uma espécie de G22, já que dois países europeus, né, tal, economias mais tradicionais, enfim, são sempre convidados. O Paul Kagame, de Ruanda, representante da Parceria para o Desenvolvimento Africano, e o primeiro-ministro de Singapura, o Lee Hsien Loong, tá? Nesse caso, talvez o único convidado propriamente dito,
né, que não foi nem representando uma organização internacional e nem um país que é sempre convidado, como o caso da Espanha, tá? Então, sobre a cúpula em Roma e os presentes, temos isso. O que foi decidido pela cúpula, tá? O G20 se comprometeu a manter o Acordo de Paris. Se os países do G20 se comprometeram a não financiar novas usinas que usem carvão mineral até 2022 e mobilizar cerca de 100 bilhões de dólares para países em desenvolvimento para custear as transições para uma economia mais limpa. Aí você olha isso e fala, poxa, legal, né? Coisa bacana. Né? Vamos dissecar para o nosso ouvinte. Manter o Acordo de Paris não é opcional. Você assinou o acordo, você tem que manter. Tá? Então, assim, é dizer que, tipo, é que nem, sei lá, renovação de votos de casamento. Tá? É casar de novo. Segundo, em relação a não financiar novas usinas de carvão, usaram lá um vocabulário um pouco impreciso para criar uma brecha para alguns tipos de usina de carvão, né? O carvão sujo, né? Que é o que às vezes em inglês é chamado de coke, né? C-O-K-E, que nem Coca-Cola ou que nem cocaína. Né? Então, assim, usinas termoelétricas que usem carvão de forma, muitas aspas, mais limpas, que é o caso de Austrália, é o caso de Brasil, né? Recentemente, né, a gente teve a questão energética aqui no Brasil com aquela lei, né, que vai financiar, inclusive, termoelétricas, né, bizarras. E só lembrando, né, que, por exemplo, pensando no maior consumidor de energia do mundo, que é os Estados Unidos, o carvão ainda representa cerca de 1/5 da sua matriz energética. Né? Então... Pois é, então também não quis dizer muita coisa, tá? Que é o que você falou. Também não adianta muito falar, não vamos financiar novas e continuar usando. Mas é claro que esse número foi diminuindo, né? Pensando há 7 anos atrás era cerca de 1/3. Então já passou de 1/3 para 1/5 aí num período relativamente breve. O G20 reafirmou o compromisso e estabeleceu a meta de 2023 para o imposto global das grandes empresas de tecnologia. Né? Então, Amazon, Google, Apple, o Facebook, que... Né, assim, o Facebook fez uma coisa digna de piada, né? Porque mudou o nome para Meta, para depois descobrirem que o nome já tinha propriedade intelectual nos Estados Unidos. E estão acusando do novo logo também ser plágio. Certeza que o Mark Zuckerberg jogou lá um Getty Images, entendeu? E, tipo, pediu pro sobrinho dele adaptar e... Entendeu? O cara ganha um monte de dinheiro e nem para contratar um designer decente, sabe? A gente aqui no Xadrez Herbal teve o Kefrim fazendo nosso logo, tem o Bernardo Bulcão fazendo nossas gravuras, a gente paga tudo certinho, tudo bonitinho, inclusive, e os caras do Facebook vai lá e rouba logo, rouba nome, é uma beleza. Rouba não, né? Mal entendido, para evitar o processinho. Não roubou nada, foi um mal entendido apenas. Enfim, e botaram a data aí de 2023. O G20 também se comprometeu a financiar a distribuição de vacinas, né, para que até o meio de 2022, 70% de toda a população mundial esteja vacinada. Tá? Lembrando que 70% de toda a população mundial vai dar mais ou menos uns 5 bilhões de pessoas. Se você pensar em 2 doses para cada uma, sendo que tem gente que toma a terceira dose e tal, estamos falando de 10 bilhões de doses de vacinas distribuídas por aí. É uma meta bastante ambiciosa, tá? Em relação a temas de economia, foi uma declaração bastante protocolar, sem muita novidade, até porque os países do G20 têm metas muito diferentes em relação a essas questões de economia pós-pandemia, especialmente, né, China e Estados Unidos com visões diferentes, e também anunciaram que vão criar um fundo ligado ao FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, para que países de desenvolvimento possam
ter acesso a incentivos à sua própria economia. Lembrando que Fundo Monetário Internacional é empréstimo, não é doação, não é concessão. Então, assim, você vai ter lá um país como, vamos pensar que um país de renda média para baixo, Bangladesh. Bangladesh vai virar e falar, olha, a gente sofreu muito com a pandemia e para incentivar a retomada econômica a gente precisa de 10 bilhões, tá? O FMI vai virar e falar, tá bom, tem 10 bilhões aqui dessa linha de crédito especial que o G20 estabeleceu. Vocês vão pagar quando? A única diferença desse novo fundo, tá, o Special Drawing Rights, é que ele vai ter menos juros para acesso à moeda, tá? A hard currency. Então, assim, Bangladesh vai querer receber dólares, tá? Então, Bangladesh não vai querer apenas, sei lá, um cheque, alguma coisa. Bangladesh vai falar, olha, eu preciso dos dólares mesmo para dar para os meus fazendeiros ou para o meu Banco Central, para que os fazendeiros possam comprar fertilizantes no mercado internacional. Dando um exemplo bem idiota, tá? Então, vai ser isso. Mas, lembrando, FMI é empréstimo, não é concessão, não é doação, não, é empréstimo. Tá? Então, pode ser possível que tenha ali alguma armadilha nisso tudo mais para frente. Tá bom? A grande questão, que é interessante a gente pensar nisso, que é uma, entre aspas, uma vitória dos Estados Unidos. Por quê? Porque a China, ela tenta evitar o uso de dólares nos seus financiamentos internacionais, e a China é uma crítica, né, do atual formato da FMI. Algum tempo atrás, o FMI colocou, né, o renminbi, né, a moeda chinesa, na sua cesta de moedas. Porém, essa decisão acaba permitindo que parte dessa retomada, né, parte desses investimentos de retomada, fiquem sujeitos a pressões, aprovação, enfim, dos Estados Unidos, já que a realidade é que, por mais que você ter um parceiro na China seja muito interessante, a maioria dos países, a maioria das economias ainda vai preferir receber dólares ou euros, né? Mas vai principalmente, dólar ainda continua sendo a moeda mundial, a moeda do comércio global. Então, é interessante pensar nisso aqui como um ponto dos Estados Unidos, tá? Então, foi clima, foi economia, foi financiamento e foi vacinação. Isso foi decidido no âmbito do G20 como um todo, tá bom? Agora, como a gente explicou, a gente vai passar por algumas notícias dos países, ligados ou não diretamente ao G20, tá? Começando em ordem alfabética pela Alemanha, uma notícia de hoje, que bastante gente, né, marcou a gente, mandou pra gente. O que aconteceu? Foi divulgado hoje que no último dia 19 de outubro, a polícia alemã encontrou um corpo do lado de fora da embaixada russa em Berlim. E o corpo era de um diplomata russo que teria caído do último andar da embaixada, tá? Segundo a embaixada russa em Berlim, disse que foi um acidente trágico, tá? Ou seja, pode ter sido, né, uma pessoa que tirou a própria vida, pode ter sido um acidente, enfim. O fato é, gente, se vocês olharem as fotos da embaixada russa em Berlim, que era a antiga embaixada russa na Berlim Imperial, né? Depois virou a embaixada russa na República Democrática Alemã, é um prédio gigantesco, uma caixa Chegou forte. Chegou a ser a embaixada soviética também? Imagino que tenha sido a embaixada soviética também. Assim, as fotos são impressionantes, é um prédio gigantesco, tem um muro enorme, tá? Várias antenas e tudo mais. Então, para a polícia achar um corpo ali, enfim, eu não vou ficar aqui de suposições, até porque as internets é melhor do que a gente fazer isso, né? Mas que é uma notícia esquisita. Levanta suspeitas, sim. Não vamos negar.
Mas eu suspeito da gravidade, tá? Você que tá suspeitando de alguém aí. Eu não suspeito de ninguém. Eu suspeito que foi obra da gravidade. Tá? Não sei de nada. Quando eu era pequeno, minha mãe falava que tinha a bruxa da gravidade, pra gente ficar longe da janela. Tem também aquela, né? O que mata não é a queda. O que mata é bater no chão. Né? Enfim. Aí da Alemanha, vamos para a Argentina, tá? Com 4 notícias. A primeira é que, na quarta-feira, dia 3, o Maurício Macri novamente se apresentou para audiência no tribunal por conta da acusação de que ele ordenou a espionagem de familiares das vítimas do submarino San Juan, que afundou em 2017 e deixou 44 pessoas mortas, e os familiares teriam sido espionados para saberem que tipo de acusações, que tipo de reivindicações eles levariam aos tribunais, e ele, embora tenha sido presente na audiência, ele apresentou uma carta, tá? E não respondeu perguntas. Na carta, ele diz que o magistrado e o atual governo são incompetentes, que aquilo lá é um processo político para atrapalhar, afetar, influenciar as eleições vindouras, agora no dia 14 de novembro, tá? E, repito, ele ficou 40 minutos sem responder perguntas. Agora, vão dizer que isso é um comentário, sei lá, parcial contra o Macri, mas em que lugar, né? Assim, não em que lugar, mas é muito estranho a circunstância de que uma pessoa se apresenta na justiça, chama o juiz, né, que está ali de incompetente durante a audiência, tá? Durante a audiência, tá? De incompetente e não... Sabe, eu tenho certeza que se eu chamar algum juiz na vida de incompetente durante uma audiência, eu vou levar um desacato, vou passar um tempinho ali no cantinho do castigo, né? Vou talvez até que dormir numa delegacia, sei lá, pagar uma multa, não sei, né? Nosso querido ouvinte Guilherme Madeira, que é juiz, ele que nos responda o que acontece se alguém chamar ele de incompetente durante a audiência, né? Ou então, se a pessoa disser na audiência que não gosta de Lost, né? Aí o Madeira dá prisão perpétua. Nem tem no nosso aparato legal, mas o Madeira dá um jeito. É melhor ficar quieto, então. Daí eu nunca nem vi Lost, então daí você vê. A outra notícia é que a vice-presidente e ex-presidente, Cristina Kirchner, passou por uma pequena cirurgia devido a um problema não grave ali, uma questão, enfim, que estava afetando uma cirurgia eletiva, né, de um problema de saúde, não uma cirurgia plástica, e ela está bem de saúde, está se recuperando normalmente, né, da cirurgia no pós-operatório. Tá? Teria sido um caso de endometriose, né? Ou seja, uma questão ligada ali a útero, ovários, enfim, não sei especificar direito, tá? Peço desculpas. Enfim, ela foi submetida a essa pequena cirurgia e está se recuperando. Outra notícia é que a Argentina divulgou, né, as informações do seu balanço comercial e, pela primeira vez no ano, a Argentina apresentou uma balança comercial superavitária com o Brasil, ou seja, a Argentina está vendendo mais do que comprando produtos brasileiros. Tá? E, finalmente, no próximo dia 14 de novembro, teremos eleições legislativas, né, na Argentina, na qual será renovado, né, metade da Câmara dos Deputados, 127 dos 257 assentos, e 1/3 do Senado, tá, dos 24 dos 72 assentos. Tá? São as mediotermos. Um bom nome, muito. Inclusive os Estados Unidos deveriam usar esse nome também. Né? 8 províncias, né, vão renovar
todos os seus senadores. Então não é que nem aqui no Brasil, né, que quando você tem essa renovação, normalmente então você tem São Paulo, né, tem 3 senadores, todos os estados têm 3 senadores, né? Então aí, quando você vota para o senador, normalmente você vota em 1 ou 2. Não, 8 províncias vão renovar os 3, tá? Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fé e Tucumã, tá? Então, veremos aí como vai ser a configuração, né, do legislativo argentino depois, se o governo vai sair prejudicado, né, o quanto prejudicado pode ser o governo. Atualmente, a frente de governo tem 120 assentos na Câmara dos Deputados, ou seja, quase a maioria, e 41 assentos no Senado, ou seja, a maioria, tá? Vamos ver como isso será afetado. Da Argentina, a gente vem para o Brasil, né? Começando justamente pela presença do Brasil no G20, na qual foi, assim, novamente, tá, gente? Foi uma presença pífia do presidente brasileiro no G20. E aqui, novamente, eu trago as agendas para vocês terem uma noção disso, que nem quando a gente falou de Assembleia Geral da ONU, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de Assembleia Geral da ONU, quando a gente fala de G20, não é importante só pelo órgão multilateral, não é só importante pela declaração do G20, é importante pelo fato de que você coloca na mesma cidade, ao mesmo tempo, algumas das principais lideranças mundiais. Então você consegue organizar reuniões bilaterais, trilaterais, com muita facilidade, né, fica muito mais prático, para resolver, ou para... Quando eu digo resolver, pode ser fazer propostas, pode ser debater, pode ser avançar alguma agenda, desde cooperação comercial bilateral, cooperação entre estados, vários tipos de negociação. Então, o Bolsonaro se encontrar com, por exemplo, com o Modi e negociar uma visita do Modi ao Brasil, né? Já que o Bolsonaro foi à Índia, né? Recentemente. Ou então se encontrar com o presidente da Indonésia e elaborarem uma cooperação em temas ambientais, já que Brasil e Indonésia têm interesses parecidos em questões como desmatamento. São 2 dos países que mais desmatam, justamente. A gente vai falar mais sobre isso em relação à Indonésia. Enfim, você tem lá algumas... E mesmo sem marcar com antecedência, né? Muitas vezes, ali no calor da hora, esses encontros acabam surgindo, né? E muitas vezes sem intermediários, enfim. É uma coisa mais direta, justamente. Exatamente. Bota um intérprete com outro, um assessor com outro, combina e tal. Então, se vocês olharem a agenda do presidente brasileiro, tá? Com quem ele se encontrou no G20. E assim, Felipe, não é nenhuma questão assim do Bolsonaro nessa edição do G20, assim, comparado com outros líderes. Comparado justamente com a última ida dele no G20, né? Isso que é o que mais chama a atenção. Mostra aí o retrocesso, mesmo pro governo Bolsonaro, que houve em relação à política externa. Esse ponto que você levantou foi excelente. Foi excelente. Eu não tinha nem pensado nessa comparação e é excelente, tá? Então, mostra... E novamente, para o nosso ouvinte, vocês estão de birra com o Bolsonaro, né? Ele, na verdade, ele brilhou na Itália. Vamos lá. A agenda oficial do Bolsonaro teve uma reunião com o Matias Cormann, que é o secretário-geral da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, entre aspas, o Clube dos Ricos. Só que tem um detalhe. Ele se encontrou com o representante da OCDE porque o Brasil está arrumando a ser membro da OCDE. Legal. Só que o secretário-geral da OCDE não tem poder executivo, ele não tem poder decisório. Ele é um representante da organização. Não é ele que vai decidir o país que entra ou não, são os países membros que vão decidir, tá? Aí ele teve uma conversa no sofá com o Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS. E era melhor nem ter tido essa conversa. Ele mesmo subiu nas suas redes.
E você tocou num ponto importante que a gente já vai falar mais, mas só para concluir o raciocínio, o Tedros também não é uma pessoa que tem grandes poderes decisórios, então a OMS pode fazer recomendações. A OMS tem poder decisório em temas da sua alçada, como, por exemplo, olha, aprovamos ou não tal medicamento, aprovamos ou não tal vacinação. Olha, o Congo precisa de uma missão para lidar com ebola, então a OMS organiza com outros países os profissionais de saúde que vão ser enviados. Mas o Tedros, ele não tem um poder decisório de virar e falar, olha, Brasil, você vai fazer lockdown, tá? E como você mencionou, foi uma conversa em que o Bolsonaro só falou de temas internos, basicamente, dizendo que a oposição chama ele de genocida, que ele é o único líder no país que é acusado disso, e subiu nas próprias redes sociais. Então foi claramente uma conversa para o eleitorado dele, para o público dele. Não foi uma conversa pensando como chefe de Estado do Brasil. Foi uma conversa pensando como futuro candidato à presidência da República. Tá? E a mesma coisa foi com o Erdogan. O Erdogan, né, o Erdogan, que é o presidente barra sultão, barra ditador da Turquia, né, a gente brinca, né, de sultão por conta do resgate da imagem otomana e tal. Ele também teve uma conversa extremamente constrangedora, na qual ele fala que a oposição me persegue, mas porque eu não nomeei políticos para os cargos, porque eu estou combatendo a corrupção, só nomeei militares para os cargos. O que isso tem a ver com as relações Brasil-Turquia, amigo? Sabe, você tem 500 coisas para falar com o Brasil e Turquia. Sabe, para ficar no assunto que a gente falou antes, vira pro Erdogan e fala, esses seus drones aí, hein, você tá fazendo muito sucesso, tá destruindo muita coisa. Vamos assinar alguma coisa aí com a Embraer, produzir drones com o Brasil, fazer uma cooperação tecnológica, né? Não! Ele começa a falar que, não, porque eu não nomeei ministros políticos. O Erdogan tá nem aí para isso, filho. E aí, novamente, vamos comparar, tá? Joe Biden, Sleepy Joe, que puxou lá um ronco na abertura da COP26, deu uma pescada, né? Joe Biden, ele chegou em Roma na noite do dia 28, tá? Na noite do dia 28, e aí ele se encontrou com o Macron, que a gente mencionou no programa passado, com o Draghi, o premier italiano, lembrando que todo mundo se encontrou com o Draghi e com o presidente da Itália, porque eles eram os anfitriões. Só que, além da reunião, além da cerimônia protocolar, ele também teve uma reunião bilateral, tá? Com o Erdogan, na qual discutiram a questão dos equipamentos militares, lembrando que a Turquia está sancionada pelos Estados Unidos, teve a venda dos F-35 embargada, sendo que a Turquia fez parte do desenvolvimento dos F-35, a gente já explicou isso aqui em programas anteriores, você ouvinte mais recente usa lá a busca, tá? Se encontrou com a Ursula von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, nossa querida von der Leyen, se encontrou com Merkel, Macron e van der Leyen para discutir o programa nuclear iraniano e teve uma audiência com o Papa Francisco. Tá? O Papa que né, lembrando, o Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, a gente falou também sobre isso no programa passado. Aí, mas o Joe Biden não conta, porque o Joe Biden é esquerdista. Beleza. Modi, indiano, tá? Também nacionalista conservador. Do qual o Bolsonaro visitou, inclusive. Exatamente. Teve reunião com o Mário Draghi, com o Macron, com a Angela Merkel, com o detalhe que, com as reuniões com a Angela Merkel, mas Felipe, a Merkel está no fim do mandato, nem conta mais. O Olaf Scholz estava junto, tá? Ele que vai ser o futuro primeiro-ministro. Nesse processo de transição já. Isso. Então ter reunião com a Merkel não é só para dar um tchau, falar, putz, foi muito legal te conhecer, você foi uma grande política, né? Vai curtir aí a sua vida pessoal, vai voltar, vai fazer pós-doc lá em química quântica que você fez, que os caras do xadrez verbal nem sabem direito do que se trata, porque eles são burro, entendeu? Não. Tava junto o sucessor, se encontrou com o premier de Singapura, com o presidente da Indonésia, com o premier da Espanha e com o Papa Francisco. E a gente já vai falar mais sobre Índia e Papa Francisco, tá? Então, assim, o Modi, ele realizou 7 reuniões, tá? Aí vai o Boris Johnson. O Boris Johnson que já iria se encontrar com um monte de gente na COP26, na qual ele é o anfitrião. Mas realizou reuniões com Scott Morrison,
com o Justin Trudeau, 2 países, né, do Império Britânico, com o Draghi, com a van der Leyen, com o Macron. Com o Macron, inclusive, conversaram sobre a questão da pesca no Canal da Mancha, que a gente explicou no programa passado. Os Estados Unidos e a van der Leyen retiraram as sanções que haviam sido impostas lá no período Trump sobre aço e alumínio. Tá? Teve isso também, ou seja, quando a gente fala de encontro, não é só sentar, bater um papo, tomar uma Pepsi, uma Coca juntos. Não, também tem resultados concretos. Tá? E o presidente brasileiro se encontrou com uma pessoa que não tem poder decisório. Isso é bizarro, gente. Isso é bizarro, a palavra é essa, bizarro. Ah, mas Felipe, o Carlos França se encontrou com os chanceleres, legal. Ele também tem que se encontrar com os chanceleres, mas o chefe de Estado tá lá, o dono da caneta tá lá. Não faz sentido ele ficar lá só para fazer piada com garçom ou ficar passeando por aí. Turistando. Então, assim... E em relação à França, não fez mais do que obrigação também. Em relação ao quê? Ao França. Ao França, sim. Eu entendi em relação à França. Não, ao França. Ao França. Enfim, aí fez piada lá com o Alberto Fernandes, né? Fez piada com ele, disse que ainda dava tempo do Bolsonaro dar parabéns pela Copa América. Não, e curiosamente, né, o Alberto Fernandes, que é um dos desafetos do Bolsonaro, foi o qual ele teve publicamente mais tempo ali conversando, né? Até porque o Alberto Fernandes queria dar essa alfinetada nele, né? Pois é. Não foi um bom perdedor. Aí, para melhorar ainda mais a imagem, né, do Brasil, nós tivemos uma grande manifestação contra a presença do Bolsonaro em Pádua, na qual a polícia teve que jogar jato d'água nas pessoas. Tivemos uma manifestação também da comunidade brasileira em Roma a favor do Bolsonaro, tá? Mas que não teve polícia. E aí tivemos um episódio extremamente lamentável, que foi que parte da comitiva presidencial, parte dos seguranças, acossaram jornalistas, né? Inclusive o celular do Jamil Chad chegou a ser tomado ali, derrubado, tem as imagens. Tá? O Jamil Chad do UOL, inclusive. E não foi só ele. Tá? A nossa querida Paola Costa, lá do Rio Grande do Sul. E agradecer o convite da Paola Costa, que eu participei segunda-feira numa live no Ilha das Profs, né? Que ela toca juntamente a Leila Oliveira, né? Então quem quiser acompanhar aí o papo, que a gente fala um pouco também aí do calor dos eventos, entra lá no canal delas no YouTube, Ilha das Profs. Então, além do Jamil Chad, né, o Leonardo Monteiro, que é baseado em Lisboa, o Lucas Ferraz, que é baseado em Roma, e a Ana Estela de Souza Pinto, que é uma jornalista que a gente também já referenciou aqui várias vezes, né, também teve, como eu disse, esse acossamento, né, pela comitiva presidencial. O Jamil Chad, inclusive, que postou vídeos, reportou e tal, vocês fiquem à vontade para conferir, tá? Antes de falar, é narrativa de vocês. Não, tem imagem, tá? Tem vídeo. Teve um cara lá no Twitter que falou, isso é narrativa, mas tem vídeo, tá? Aí o Bolsonaro visitou o mausoléu dos Pracinhas, foi lá na cidade dos seus antepassados, a gente comentou isso no programa passado, e ele também se encontrou com o Matteo Salvini, né, o líder da Liga Nord, que está respondendo num processo, e aí ele, já no Brasil, na última quarta-feira, dia 3, disse que se encontrou com o ex-primeiro-ministro, o Salvati. Primeiro que o Salvini não foi primeiro-ministro, foi vice. Segundo que o nome dele não é Salvati. Não, e outra, né? O Salvini também ficou cozinhando esse encontro durante o tempão, acabou aproveitando, né, a ida do Bolsonaro à Pistoia, onde ele ia fundar um diretório da Liga Nord, né? Então, né, o Salvini até juntou as duas coisas aí. Pois é. Né? E aí, né, para ainda, né, coroar tudo isso, né, o Bolsonaro, ao comentar da COP26, né, disse que gostaria de conversar, né, com o Jim Carrey. Né? Mas, assim,
Eu até brinquei também nas redes tudo, mas aí, sendo advogado do diabo, o repórter que acaba induzindo o erro. Ok, mas ele virou piada no Stephen Colbert. Sim, não. Daí a piada foi longe, né? Tudo bem, mas você, parabéns pela sua honestidade intelectual. Eu particularmente não vi o vídeo, porque eu ia, sei lá, eu ia virar um casulo de vergonha alheia, mas eu não sabia desse detalhe, então muito, muito bem comentado. E em outras duas notícias brasileiras, né, fora desse ano do G20, então qual o balanço da visita do Bolsonaro ao G20 na Itália? Turismo e criar polêmica, tá? É isso. Tá? Você não gostou disso que a gente falou? Tudo bem, então me mostra na agenda do Bolsonaro onde ele teve um encontro bilateral, onde ele assinou alguma coisa que eu vou fazer uma retratação aqui e eu ainda te faço um Pix de R$100. Não, e eu peço também que compare com a agenda do Bolsonaro nas últimas edições do G20. Das últimas... Essa sua lembrança, esse seu paralelo foi brilhante, Matias. Eu inclusive, eu vou cometer uma indiscrição aqui. Eu só não digo que eu te darei um beijo, porque a gente se viu nessa terça-feira. Pois é, olha só, Vintes, depois de mais de um ano e meio a gente se encontrou nessa terça-feira. Foi um momento inesquecível. Já diria aquelas frases, né, atribuídas a Cecília Meirelles, Arnaldo Jabor, Abraham Lincoln. Caio Fernando Abreu. A gente se divertiu tanto que nem tiramos fotos. Pois é. Um abraço também pro nosso amigo Júnior Vieira, vulgo Jardel, que foi também um dos motivos desse encontro, né, já que ele estava de passagem aqui pelo Brasil, ele que reside em Lyon já há 4 anos. Pois é, veio para um casamento do irmão e aí a gente aproveitou. Outras duas notícias em relação ao Brasil, uma delas é uma matéria da BBC, do Rafael Barifuzzi, que é muito interessante a gente citar para vocês, né, terem uma noção, que é o seguinte: o Bolsonaro esteve em Roma, né, se encontrou com parte da comunidade brasileira lá, tal, e a matéria da Rafael faz um balanço que a comunidade de brasileiros na Itália dobrou nos últimos 2 anos. Como parte de um fenômeno maior, que é de brasileiros, né, de fuga de cérebros, brasileiros, especialmente brasileiros qualificados, que estão buscando novas oportunidades. A gente conhece muita gente, né, não só de humanas, biológicas e tal, de que acabou verba para mestrado, doutorado, vai seguir carreira lá fora. Então, né, parte desse fenômeno, dessa imigração brasileira, a comunidade brasileira na Itália dobrou em 2 anos. E muitos oriundes também, né? Deve ter muita gente com nacionalidade. Isso sem dúvida. E a outra foi que o consulado português no Rio de Janeiro foi invadido, né, por uma quadrilha de 6 homens armados. O consulado e a residência do cônsul-geral ficam no bairro de Botafogo, uma construção histórica, né, muito bonita. E o cônsul, né, Luiz Gaspar da Silva, e sua família foram feitos reféns, tá? Por conta, né, desse episódio. Infelizmente, não tivemos feridos, não tivemos maiores traumas, e o governo brasileiro já emitiu uma nota, né, sobre o assunto para o governo português. Seguindo a ordem alfabética, vamos para o Canadá, né, onde o governo canadense pediu ao Tribunal Federal que anule uma decisão da Justiça do Tribunal Canadense de Direitos Humanos, que ordenasse que o governo federal pagasse uma indenização de $40 mil canadenses a cada uma das milhares de crianças indígenas que foram retiradas dos pais e colocadas, né, no sistema de proteção à infância. Então, vocês ouviram direito, o governo do Justin Trudeau, esse baita cara legal, esse cara super progressista, esse cara super, né, putz, ele é muito sensível. Ele usa umas meias radicais, cara. Então, ele basicamente pediu à justiça que, olha, pedir desculpas eu peço, agora indenizar, aí já é vandalismo. Aí vocês já estão querendo demais. Aí já estão querendo demais, né, porque vai ser bilhões de dólares canadenses. Então, aí já é muita coisa, então entrou na justiça para tentar invalidar essa decisão. Na China, 2 notícias. Tá? A primeira
é que na última quarta-feira, no último dia 3, a China realizou um exercício militar ao norte de Taiwan, um exercício militar naval, usando munição real, tá? Como parte ali, né, da política de enviar recados e tal, de flexionar os músculos. E a outra notícia é que a tenista Peng Shuai, de 35 anos de idade, ela chegou a ser número 1 do ranking mundial de duplas. Ela acusa um ex-vice-premier, Zhang Gaoli, de ter coagido ela, de ter assediado ela a ter relações com ele, tá? Cerca de 30 minutos depois dela ter postado isso na rede Weibo, né, que é uma espécie, né, como um Twitter na China, o post foi excluído. Mesmo assim, né, pessoas compartilharam prints, fizeram buscas do nome do político, né, e depois ela disse que retirou o seu comentário, pois ela não tem evidências que sustentem as suas alegações. Ou seja, ela não disse que a acusação era falsa, alguma coisa do tipo. Ela disse que ela não poderia provar o que estava dizendo, né? São coisas diferentes e ainda assim é uma coisa importante colocar isso, né, no debate público, enfim, mas ela fez essa denúncia contra esse ex-vice-premier, tá, esse político chinês. Da China, vamos para os Estados Unidos, onde, repito, né, os dois o governo dos Estados Unidos e a União Europeia concordaram em retirar as tarifas sobre aço e alumínio. O governo dos Estados Unidos também acusa a China de estar expandindo em grande velocidade o seu arsenal nuclear e que o país teria a meta de, até 2030, ter 1.000 ogivas nucleares. Ou seja, em 8 anos, o país triplicaria o seu arsenal, já que a China atualmente tem 350 ogivas. Nesse sentido, é importante lembrar, né, que assim, ok, ninguém quer ogivas nucleares dando sopa por aí. Porém, os Estados Unidos têm, somando tudo, 5.500 ogivas, né? Sendo que só as operacionais são 1.750. Então, mesmo que a China chegue em 1.000, ainda vai estar bastante atrás dos Estados Unidos, né? Falando de notícias internas, né, dos Estados Unidos agora, o Departamento de Justiça processou o estado do Texas, tá, por conta da nova lei que regulamenta o voto no Texas, dizendo que é uma lei que visa tornar mais difícil o voto de trabalhadores e de pessoas que representem minorias, ou seja, né, pessoas negras e latinas. E de fato é isso que a lei faz, né? A lei dificulta, né, o voto pelo correio, a lei estabelece novas exigências de identificação, proíbe o drive-thru eleitoral, limita voto antecipado, diminui os locais que auxiliam eleitores que tenham deficiências de locomoção ou então, por exemplo, um eleitor com deficiência visual, né, que precise ser auxiliado no ato de votar. Eu não sei exatamente, tá? Não sei, talvez o nosso querido Gustavo Rebelo possa dizer, se, por exemplo, se uma pessoa que tenha deficiência visual, ela for votar, caso ela necessite de auxílio, se ela só pode ser auxiliada por alguém que trabalhe no local de votação, se ela não poderia ser auxiliada por um familiar, por exemplo. Tá? Não sei dizer. Enfim, o fato é, a lei do Texas restringe o voto. Isso é fato. O que o governo dos Estados Unidos argumenta é que isso é feito de forma ilegal para prejudicar setores específicos do eleitorado. Tá? Do ponto de vista legal, não dá para afirmar isso ainda, porque vai ter julgamento. Do ponto de vista histórico, a gente pode afirmar isso com 200% de tranquilidade. Do ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico e histórico. Né? Porque o que mais teve foram os estados do Sul dificultando o voto das populações, especialmente as populações negras. E no caso do Texas, né, que é um dos maiores colégios eleitorais e no qual os democratas estão crescendo a cada eleição,
essas medidas mostram que existe essa preocupação justamente, né? Porque a gente sempre bate na tecla, né, de que depois ali do Civil Rights Act de 1964 houve uma reconfiguração dos dois principais partidos estadunidenses. E aí tivemos as eleições, né? Algumas eleições internas nos Estados Unidos, a gente chegou a comentar brevemente no programa passado. Pensando nas duas principais eleições do ponto de vista federal, né, que eram os 2 distritos de Ohio, tudo se manteve, ou seja, o 11º distrito, que era ocupado por democratas, no caso a Marcia Fudge, que renunciou para se tornar secretária de habitação, foi sucedida por uma democrata, a Shontel Brown. E o 15º distrito, que estava com os republicanos, no caso Steve Stivers, que o nome dele parece muito um nome inventado num quadrinho, né? Steve Stivers. Ele renunciou para assumir a Câmara de Comércio do estado de Ohio. Quem venceu também foi um republicano, o Mike Carey. Então, não mudou a distribuição de assentos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Além dessas, tivemos várias eleições, né, para prefeitos, tivemos eleições para governadores e também várias outras eleições para câmaras locais, para promotores, todo esse tipo de coisa. Passando pelas as de governadores, talvez mais importantes, em Nova Jersey, o democrata Phil Murphy, ele, ao que tudo indica, foi reeleito. Eu digo ao que tudo indica porque a apuração dos votos lá está bem devagar e a corrida ainda está um pouco apertada. Mas nesse momento que estamos gravando, ele está vencendo, tá, a sua candidatura à reeleição. E na Virgínia, quem venceu foi o republicano Glenn Youngkin, tá, derrotando o democrata Terry McAuliffe numa campanha que foi muito marcada pela questão das escolas no estado da Virgínia e pela autoridade parental na Virgínia, né? Muita gente dizendo que a campanha no estado teve um tom trumpista, ou seja, né, de doutrinação das crianças e tal. Eu, particularmente, não sei dizer porque não acompanhei tanto assim. O atual governador... Bruno Simões chamou a atenção para o fato de que a comemoração foi bastante janista, né? Com vassourinhas e tudo. O atual governador, o Ralph Northam, ele é do Partido Democrata, porém, na Virgínia não há possibilidade de reeleição consecutiva, tá? Então, assim, é um mandato, depois ele pode até ser candidato de novo, só não pode ser seguido. Então, tivemos uma vitória republicana com 50,8% dos votos. Tá? Falando em eleições municipais, Boston, pela primeira vez, elegeu uma mulher. Mais do que isso, tá? Ela é uma mulher filha de imigrantes taiwaneses e mais do que isso, aos 36 anos ela se tornou a pessoa mais jovem a ser eleita para o cargo, pelo menos fora do século XIX. Tá? Então, Matias, você já está com 36, não está? Não, eu sou do mesmo... Eu sou alguns dias mais novo do que você, Felipe. Tenho 35. Tá certo, eu viajei. Então daqui a pouco a gente faz 36 e aí a gente vai poder se questionar porque nós não somos prefeitos de Boston. Mas... O primeiro fato é que eu não moro lá. Isso eu acho que atrapalha um pouco. Mas enfim, a Michelle Wu se tornou a primeira mulher e a primeira pessoa não branca, tá, a ser eleita prefeita de Boston, que em 200 anos só foi governada por homens brancos. Ela que é, só para deixar claro, né, do Partido Democrata. Em Nova York, quem foi eleito foi o democrata Eric Adams, que apesar desse nome não é o vocalista do Manowar. Ele que foi o presidente do Brooklyn, né, o presidente do distrito do Brooklyn, foi membro do Senado de Nova York. Ele é um ex-policial, ele é um capitão de polícia negro, tá? Ele não é homossexual, então ele não é exatamente o Capitão Holt, tá? Preciso deixar isso claro, mas quase um Capitão Holt, e ele tem um hábito de falar de si mesmo na terceira pessoa. Tá? Achei isso curioso. Ele foi eleito aí com 66% dos votos.
Em Buffalo, meu caro Matias, aconteceu uma coisa muito interessante, tá? Que foi o seguinte: o prefeito Myron Brown, do Partido Democrata, ele é prefeito de Buffalo desde 2006. Buffalo, que é a segunda maior cidade do estado de Nova York, só para deixar claro. Próximo ali da fronteira com o Canadá, né? Nas imediações das cataratas do Niágara. E o Myron Brown, ele foi derrotado, né, nas primárias do Partido Democrata pela India Walton, que é considerada uma das candidatas mais de esquerda, né, do Partido Democrata. Ela é próxima ao Bernie Sanders, ao Cássio Cortez, e aí nas primárias do Partido Democrata para Buffalo, né, falaram, não, peraí, o Myron Brown está há muito tempo no cargo, tá? Então, assim, vamos escolher outra, enfim. E aí o que ele fez? Ele se candidatou como independente e levou. Então ele levou como independente, embora ele seja, né, historicamente do Partido Democrata, porque os democratas quiseram outra candidata, e ele falou, tá bom, então eu vou ser candidato independente, e levou mesmo assim, tá? No Maine tivemos alguns referendos, como sempre, um hábito muito saudável ali no Maine, e em Minneapolis tivemos também outro referendo, esse que teve muita atenção na mídia por conta do caso George Floyd, que seria a abolição da polícia de Minneapolis, né, e substituir por um novo departamento de segurança pública. E 56% das pessoas votaram contra essa proposta, então a polícia de Minneapolis não foi abolida. Como eu disse, teve um monte de eleições, tá, de várias cidades, mas acho que essas acabam sendo talvez as mais interessantes da gente comentar, né? Da Câmara Federal, de governadores e das cidades maiores ali, e junto com Buffalo, né, esse episódio curioso. Dos Estados Unidos, a gente volta para a Europa para ir para a França rapidamente, só para repercutir uma notícia do G20, mas ligada à França, que foi o fato de que o Macron, a gente comentou em programas recentes, que o Macron sentiu que passaram a mão na bunda dele, né, no acordo com a Austrália, né, da venda de submarinos. E ele foi mais direto que isso, né? Ele no G20 perguntaram, né, se conversaram com o Scott Morrison, tá? Ele falou que as relações com a Austrália são importantes, que é necessário a Austrália fazer gestos, e que o Scott Morrison mentiu olhando para ele. Tá? Então, assim, deu para ver o rancor e a mágoa, tá, na fala do Macron. Da França, vamos para a Índia, onde, repito, né, o Narendra Modi foi recebido pelo Papa Francisco. Foi a primeira vez que eles se encontraram e a primeira vez que um premier indiano foi recebido pelo Papa no Vaticano, tá? Já teve encontros anteriores em outras circunstâncias, já teve uma delegação indiana que foi recebida no Vaticano, mas não pelo Papa, quando teve a canonização da Madre Teresa de Calcutá, tá? Isso são informações da Vatican News, então, tá? Acho que tá bem claro, né? E o Modi convidou o Francisco para visitar a Índia. E aí, de curiosidade, eu fui olhar uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Quando a gente fala de minorias na Índia, né, a gente sempre fala que não é bom subestimar isso. E o que acontece? A população cristã na Índia é relativamente pequena. E boa parte dos cristãos, mais da metade dos cristãos indianos, são protestantes por conta da presença britânica, né, colonial. Ainda antigamente, principalmente com a chegada dos portugueses, tinham católicos, mas são minoritários dentro desta minoria. Isso. Mas, como você mencionou, por conta da presença portuguesa e da presença francesa em alguns lugares, nós ainda temos uma boa presença de católicos, especialmente nas regiões costeiras, em torno de Calcutá. E aí, meu caro Matias, eu fui transformar essa proporção em números brutos. Se a gente virar e falar que Portugal é um país católico, ninguém vai estranhar, né? Portugal é um país aí de cerca de 9 milhões de pessoas e que o catolicismo é a religião da maioria, da imensa maioria. A Índia tem mais católicos que Portugal.
a Índia tem cerca de 10 milhões de católicos, mesmo sendo uma fração da população, tem mais católicos na Índia do que em Portugal. Então, achei isso muito deveras interessante. E, novamente, né, o Modi, pela primeira vez, um premier indiano foi recebido pelo Papa no Vaticano e convidou o Francisco a ir até a Índia. E aí... E eu lembro quando da morte do Irfan Khan, né, que é um dos mais famosos atores indianos, eu acabei indicando o filme Lunchbox, no qual justamente o personagem dele é um indiano católico. E lembrando, né, que... De sobrenome português. No caso, o presidente brasileiro é católico e o Papa Francisco acho que quer distância dele, né? Apesar de ter sido batizado depois por um pastor neopentecostal. O pastor do iogurte. Se você não entendeu, descubra. Da Índia, vamos para o Japão, onde as eleições confirmaram, né, o Partido Liberal Democrata como o maior partido do país, vai ter a maioria tranquilamente. O partido perdeu 23 assentos, embora tenha ganhado eleitores, né, então toda aquela questão de distribuição, né, dos assentos, dos distritos. E os liberais democratas vão ter 261 assentos dos 465, tá? Então, precisa de 233 para a maioria, eles vão ter mais do que a maioria. Em segundo lugar, ficou o Partido Constitucional Democrático, que é o Partido Social Democrata Japonês, mas uma presença bem menor, 26 assentos. Em terceiro lugar, ficou o Partido Ishin, que é o partido nacionalista de direita a favor de uma militarização japonesa, foi o maior vencedor dessas eleições, ficou com 41 assentos, cresceu 30, tá? Ganhou 8% do eleitorado a mais. Em quarto lugar ficou o Partido Komeito, que é um partido religioso ligado a um dos movimentos ali, um dos muitas vezes chamados pejorativamente de cultos, né, no Japão. O Partido Democrático Popular ficou em sexto, um partido de centro. O Partido Comunista foi talvez o principal perdedor das eleições, né, perdeu 2 assentos, perdeu eleitores também, ficou apenas com 10 assentos. Então, né, confirmado aí. Em número absolutos, né, é um dos maiores partidos comunistas do mundo, cabe lembrar. E o Kishida Fumio, então, consolida, né, como o premier japonês. E também no Japão, uma outra notícia, foi que 17 pessoas ficaram feridas quando um homem chamado Hattori Kiyota, vestido de coringa, ele estava numa linha do trem de Tóquio e esfaqueou pessoas aleatórias. Ele estaria também ali com um frasco com algum líquido inflamável, ameaçou tacar fogo no trem, depois falaram que era ácido, enfim, deixou 17 pessoas feridas, felizmente ninguém morreu, tá? Do Japão, vamos para o México, na ordem alfabética, onde tivemos também eleições regionais, e o principal destaque talvez tenha sido o fato de que Marina de Pilar Ávila se tornou a primeira governadora mulher da história da Baixa Califórnia, né, a Barra Califórnia, que é, como o próprio nome diz, né, a parte sul ali da Califórnia, que era do México, né, é aquela península, né, faz uma península logo abaixo ali, logo ao sul de San Diego, que fica bem perto da fronteira. San Diego, Tijuana, né, muito material para filmes de aventuras idiotas adolescentes. Também no México... Em tons sépias. Não, depende. Em San Diego... Ah, não, San Diego é colorido. É tudo claro. Aí quando eles viajam pro Tijuana, México... é verdade, Aí fica meio sépia, meio amarelo, entendeu? Porque eles estão na zona bárbara, entendeu? Todo mundo parece o Danny Trejo e todo mundo bebe tequila. É impressionante, só se bebe tequila no México nesses filmes. Ninguém bebe água, uma Coca-Cola, uma limonada, né? Só se bebe tequila, é impressionante. Estereótipos racistas à parte... infelizmente, uma pessoa de origem cubana morreu no México, já que seria ali uma caravana de imigrantes de várias nacionalidades, teriam passado por um bloqueio de estrada da Guarda Nacional Mexicana. Policiais abriram fogo contra um veículo
e deixaram 4 pessoas feridas e uma pessoa de origem cubana morta, tá? Infelizmente. E uma notícia de ontem/hoje, tá? Uma notícia da quinta-feira, mas que acabou repercutindo mais hoje. Nós tivemos um confronto entre 2 quadrilhas de narcotráfico em Cancún, perto de um resort, que deixou 2 pessoas mortas e uma pessoa ferida. Segundo as autoridades, os 2 mortos eram traficantes, a pessoa ferida era um turista. E se vocês olharem ali, vocês vão ver que tem um resort na praia de Bahia Petempich e que várias pessoas começaram a correr alucinadamente para dentro do hotel, buscar refúgio, né? Uma confusão toda, porque começaram a trocar tiros na praia do resort de luxo em Cancún. Tá? Do México, nós voltamos para o Reino Unido, onde mais empresas de fornecimento de gás anunciaram sua falência, como a Omni Energia, a Zebra Power e Empower UK. Com isso, cerca de 40 mil residências estão com o risco de terem o fornecimento de gás interrompido e, principalmente, né, a gente já falou da crise do gás no Reino Unido, e a empresa Bulb pode também decretar falência. Ela que é uma das 10 maiores do mercado do Reino Unido e abastece cerca de 1,7 milhão de pessoas. Tá? Então, pessoas podem ficar sem gás porque a empresa faliu. Novamente, estamos falando hemisfério norte, entrando no inverno, não é só gás para cozinhar. O gás também precisa para várias outras coisas. França e Reino Unido anunciaram, né, que vão criar um mecanismo de diálogo para resolver o problema dos barcos pesqueiros no Canal da Mancha, embora tenha sido uma semana com muitas bravatas, né? Inclusive a França, um ministro francês ameaçou criar um engarrafamento de navios no Canal da Mancha para atrapalhar os navios pesqueiros britânicos, tá? Virou vandalismo. E finalmente uma notícia que está repercutindo bastante por lá foi que o Partido Conservador conseguiu mudar a composição do Comitê de Ética da Câmara dos Comuns para evitar a suspensão do parlamentar Owen Paterson, que é um parlamentar britânico do Partido Conservador, muito próximo do Boris Johnson, ele que era inclusive um Brexiteer, ele fazia campanha pelo Brexit anos atrás e tal. Então, o Partido Conservador, usando a sua maioria, conseguiu modificar o Comitê de Ética, né, o Standard Committees, né, ou seja, o Comitê de Padrões, né, seria padrões de conduta, talvez ficasse uma tradução melhor, né? E com isso evitar a suspensão. E está todo mundo, né, a oposição criticando, dizendo que é uma grande pizza, que é um absurdo, que não pode fazer isso e tudo mais. Para a gente fechar o G20, na letra T, na Turquia, uma matéria que muita gente compartilhou, muita gente mandou para a gente, fica a sugestão de leitura na BBC, foi publicada em português também, que sírios estariam enfrentando o risco de deportação na Turquia por fazerem piadas com bananas. Tá? Por quê? As autoridades turcas teriam acusado os sírios de usarem as bananas para fazer provocações aos turcos. Tá? Porque viralizou um vídeo na qual uma mulher de origem síria defende refugiados contra homens turcos que estão criticando a presença dos sírios no país e um dos homens turcos fala: eu vejo os sírios no bazar comprando quilos de bananas, sendo que eu não posso pagar. Ou seja, aquela discussão, né, aquele discurso de ódio contra imigrantes ou refugiados sempre habitual, né? Tipo, eles estão fazendo coisas que eu não posso. O redneck lá do South Park, né? Eles tomaram nossos empregos. E aí agora os sírios estão postando vídeos comendo bananas. E as autoridades turcas disseram que isso é um comportamento de provocação e que eles podem ser deportados, tá? Para quem quiser mais detalhes, para quem quiser inclusive ver alguns dos vídeos, vai lá na matéria da BBC que a gente citou, é só digitar Turquia, sírios, bananas, alguma coisa assim no Google, que já vai dar um dos primeiros resultados, tá bom?
Na União Europeia, Portugal consolidou, oficializou o fim do governo por conta do voto do orçamento, que a gente explicou no programa passado. Com isso, teremos eleições em Portugal no fim de janeiro, que foi inclusive tema da minha coluna de hoje na Gazeta, depois eu vou comentar com mais profundidade. Agora, nesse momento, né, a gente já falou bastante sobre bastante temas. Porém, mesmo o presidente tendo dissolvido o parlamento e convocado eleições, o governo não foi demitido. O governo continua interinamente, António Costa continua premier de Portugal, e no seu último dia de funcionamento, a Assembleia da República aprovou hoje, dia 5, ou seja, uma breaking news, a lei da eutanásia, tá? Que descriminaliza a eutanásia. Foram 138 votos a favor, 84 contra e 5 abstenções. Tá? É um projeto parecido com aquele que, em janeiro, havia sido aprovado no parlamento, mas o Tribunal Constitucional português havia declarado inconstitucional. E como a gente explicou naquela época, lá em janeiro, o que acontecia? O projeto voltava para a Câmara dos Deputados, que precisaria alterar o que foi declarado inconstitucional e aí ser votado novamente, que foi o que fizeram. Tá? Então, o que foi declarado inconstitucional, a definição dos critérios para permitir a eutanásia. Tá? Então, agora, os critérios, segundo as leis portuguesas, estarão mais definidos. Tá? Então, é o seguinte, tem que ser mais de 18 anos, português ou com residência permanente em Portugal, em situação de sofrimento intolerável, com lesão ou doença definitiva e incurável, não será elegível para pessoas com eventuais deficiências de ordem mental, e ela tem que ser aprovada, autorizada por 2 médicos. Então, não é simplesmente pedir para desligar, né, os aparelhos, alguma coisa assim, tá? Que nem a gente vê em filme. Na Tchequia, os partidos de centro e de centro-direita anunciaram o acordo para formar o governo, que a gente já repercutiu anteriormente. Vai ser uma coalizão de 5 partidos, porém, eles têm que esperar para poder assumir posse. Por quê? Porque o Andrej Babis está manobrando nas sombras, tal. Não. O presidente do país, o Milo Zeman, ele está hospitalizado há quase um mês. E ele que tem a autoridade para dissolver o parlamento, dissolver o governo e empossar o novo governo. Então tem que esperar o presidente sair do hospital, ou o presidente ser afastado em definitivo do cargo e ter um sucessor para que os ritos legais possam seguir. Tá? Na Polônia, tivemos mais protestos contra, né, as novas leis que dificultam o aborto legal de gestação, porque uma mulher de 30 anos de idade morreu por complicações decorrentes da gravidez. Segundo manifestantes, segundo parte da imprensa e segundo a família da mulher que morreu, o que acontece? Ela teve uma complicação na gestação, foi atendida no hospital, porém os médicos não realizaram o procedimento de aborto da gestação por conta da nova lei. Consequentemente, ela teve uma hemorragia e um choque séptico e acabou falecendo. Tá? Uma notícia bastante triste, bastante pesada, inclusive pedimos desculpas, porém é o tipo de coisa que faz parte da discussão sobre legislação de aborto, que é discutido hoje em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Então, esses protestos na Polônia simbolizam, estão relacionados a algo que também é debatido aqui no Brasil e na nossa quebrada latino-americana. Finalmente, a Polônia convocou, né, o embaixador de Belarus para prestar satisfações, porque soldados de Belarus teriam entrado no território polonês e teriam sido expulsos por uma patrulha polonesa, sob o risco, inclusive, ali, de uma desinteligência, né, alguém ali com o dedo no gatilho, mais nervoso e tal. Segundo o governo de Belarus, os soldados erraram no mapa, foi um acidente,
Porém, segundo o governo polonês, os soldados estavam muito bem equipados e pode ter sido uma missão para prejudicar, né, a segurança da fronteira. Lembrando que a Polônia acusa a Belarus de mandar refugiados de origem síria e afegã pela fronteira para, entre aspas, inundar e atrapalhar a Polônia, usando essas pessoas como armas, tá? E, finalmente, nessa relação também, Belarus declarou o canal de origem polonesa Belsat News, que é controlado pela oposição de Belarus, como uma organização terrorista. E quem for pego assistindo o canal, que é muito assistido via VPNs em Belarus, pode pegar até 5 anos de xadrez. Bem, passemos agora para algumas notícias relacionadas à COP26, né? Lembrando, como o Felipe falou no começo do bloco, a gente vai repercutir melhor na semana que vem. Então, em Glasgow tivemos algumas ausências, né, Felipe? Pois é, algumas ausências como o Xi Jinping da China, que fez uma declaração televisionada, o Putin, que ambos a gente já havia comentado, né? O Bolsonaro também a gente já havia comentado. Outras, né, ausências que foram notícia nessa semana foram, basicamente, os mesmos líderes que não estiveram no G20 também não estiveram na COP26, ou pelo menos ainda não foram até a COP26, mas também tivemos as ausências do presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, que alegou ali questões de sanitárias, porém que, na verdade, teria sido pelo fato de que manifestantes da oposição, né, de exilados iranianos no Reino Unido estariam prometendo um protesto, estariam ali ele teria uma recepção calorosa, né, no Reino Unido, então ele não foi. E o Erdogan, presidente / sultão / ditador da Turquia, também não foi. A visita dele estava prevista, ele esteve no G20, como a gente mencionou, porém o que aconteceu? As autoridades britânicas não autorizaram o desembarque das viaturas, dos carros presidenciais turcos. E aí o governo turco alegou que isso era uma falha de segurança grave, que não poderia se comprometer com a presença. Então, basicamente, o que o Erdogan falou foi: olha, a gente não acredita que os britânicos vão garantir a minha segurança, tá? Porque, claro, né, toda vez que tem essa notícia, né, quando algum presidente dos Estados Unidos vem para o Brasil, todo mundo fala, né, da limusine presidencial dos Estados Unidos, que aguenta bombas de não sei quantos quilos, que tem controle das armas nucleares, que ela tem, sei lá, motor a jato, que é um Megazord dos Power Rangers. Mas isso é comum com vários presidentes. O Erdogan também tem lá a sua viatura blindada. O governo britânico não autorizou o desembarque dela e o governo turco falou: olha, sem ela eu não vou porque eu não acredito que vocês vão garantir minha segurança. Foi basicamente isso, tá? Então, foram essas algumas das ausências, né, que tivemos já nesse momento. O Modi, no seu discurso, disse que a Índia vai chegar a emissões zero até 2070. Ô Modi, desculpa, mas 2070 tá muito longe, irmão. Isso não... Eu não chego lá. Não, né? nem você, nem eu. Né? Se eu tiver vivo em 2070, eu vou ter 84 anos. 84. Né? Então, assim, eu não vou chegar em 2070. Né? Então, assim, essa promessa aí tá muito mequetrefe, o seu Modi, tá? Tivemos também um incidente ali, uma gafe, né? Um incidente em que o Boris Johnson, ele pediu desculpas publicamente à ministra israelense de infraestrutura, Karine El-Hahar, porque ela é cadeirante. E olha só, gente, o local onde está sendo realizada a COP26 não tem rampa de acesso. Estamos falando é brincadeira. Do ano de 2021, tá? A gente não botou essa notícia, vocês botaram essa notícia porque o Matias já falou uma vez que o pai dele é cadeirante. Não, a gente botou porque é surreal. Na COP26 não tem rampa de acesso. É a ministra israelense
não pôde ir à COP26 lá no primeiro dia. Boris Johnson pediu desculpas e depois fizeram lá uma solução, né? Enfim, né? É algo relativamente simples de resolver, inclusive, né? Mas... mostra que não é uma prioridade. Mostrou que não é uma prioridade, né? E teve um detalhe em que, olha só, tá? Um detalhe bizarro foi que o secretário de Meio Ambiente do Reino Unido culpou as autoridades israelenses, dizendo que eles não avisaram que havia uma ministra com esse tipo de necessidade. Amigo, meu Deus. Você quer realizar um negócio que vai ter gente do mundo inteiro, que vai ter gente de governo, de sociedade civil, e você não põe rampa de acesso de cadeirante? Pô, pra, sabe, é de ferrar a cabeça, né? O Scott Morrison, né, da Austrália, se comprometeu, né, a um financiamento de $500 bilhão aos países do sul do Pacífico, né, ou seja, os países insulares. Os países insulares, e aí eu vou puxar o nosso próprio saco aqui, Matias. Eu sou muito orgulhoso de que desde o começo do Xadrez Herbal a gente sempre fala dos países insulares da Oceania e agora eles estão tirando as manguinhas de fora, tá? Não só da Oceania, mas também os caribenhos estão se organizando na COP26 para apresentar uma conta bilionária para os países ricos das mudanças climáticas e do nível dos mares. E com perdão do trocadilho, hoje o ministro de Tuvalu tirou onda, né? Sim, muita gente marcou a gente. Agora explica, né? O ministro de Tuvalu fez a sua intervenção por vídeo, ali montou, né, um púlpito, né? Não sei como definir, enfim, colocou no mar. Gravou o vídeo do mar, mostrando a seriedade, né, que essas nações insulares encaram a questão do aquecimento global, porque a gente sempre bate nessa tecla, estão a ponto de desaparecer do mapa, ser riscado no mapa. Exatamente. Então, e agora está tendo essa cooperação entre os países insulares da Oceania e os países insulares do Caribe, tá, para apresentar aí uma conta bilionária, tá? Inclusive com a possibilidade de processo na Corte Internacional de Justiça ou então no Tribunal, né, do Direito do Mar. Mas, às vezes, assim, a Austrália também está prometendo pouco, porque a Austrália é um dos países que mais usa, mais explora carvão mineral no mundo. E o ministro do governo de Tuvalu chama Simon Kofe. Kofe com K-O-F-E. E o governo da Indonésia, tá? E aí entra o que a gente falou anteriormente, tá? O presidente brasileiro estava ali perto do presidente da Indonésia, tá? O governo da Indonésia, via a sua ministra do Meio Ambiente, a Siti Nurbaya Bakar, disse que a ideia, né, a proposta, né, da COP26, lembrando, os termos finais da COP26 vão demorar uma semana, tá? Então, existe a proposta, tá, de encerrar o desmatamento em uma década. E o que seria esse encerrar o desmatamento? Acabar com o desmatamento em escala industrial, que é o que acontece hoje, né, em países como o Brasil e a Indonésia, entendeu? Não está falando de uma pessoa cortar uma árvore. Essa árvore aqui está atrapalhando o sítio, ela cresceu meio torta, tem que cortar ela, alguma coisa. Não é isso que está falando, desmatamento industrial. E o comprometimento de desflorestou, tá? Desmatou, tem que plantar coisa parecida, tem que plantar níveis parecidos, tá? Tem que compensar, tá? E a ministra da Indonésia disse que isso é inapropriado, injusto, tá? E que os programas de desenvolvimento da Indonésia não podem parar em nome das emissões de carbono dos outros países. Que né, a argumentação, que tem pontos apropriados, a gente já falou isso aqui algumas vezes, dos países em desenvolvimento, que falar, olha, tá bom, vocês querem parar o desmatamento, mas é muito cômodo o Reino Unido falar isso, porque o Reino Unido já desmatou tudo. Então agora quer ser legal, porque o Reino Unido já se desenvolveu.
Claro, também a visão de um governo de direita na Indonésia. A gente já falou aqui dos orangotangos na Indonésia, já falamos do azeite de dendê indonésio, tá? Do referendo na Suíça sobre o azeite de dendê indonésio, que está na Nutella. Tá? Então, quando você compra Nutella, você está comendo um monte de azeite de dendê. Ah, mas está escrito óleo de palma. É a mesma coisa. A diferença é que a gente chama de azeite de dendê porque a gente usa uma palavra de origem africana, porque ele foi trazido para cá por pessoas escravizadas no período do Brasil colônia, tá? Mas o óleo de palma que você vê lá nas receitas é o bom e velho azeite de dendê, tá? E, finalmente, em relação ao Brasil, né, nós temos duas notícias. A primeira é que o Josep Borrell, né, representante da União Europeia, né, o chefe da diplomacia da União Europeia, está dando uma visita agora ao Brasil. Ele está no Brasil nesse momento. E ele disse que o Brasil precisa de maiores compromissos ambientais para que o acordo comercial entre Brasil e União Europeia possa vingar. E na COP26, sem a presença do governo federal brasileiro, nós temos vários governadores estaduais, ou então representantes de governos estaduais, presentes em Glasgow, tá? Buscando inclusive verbas dos Estados Unidos, da China, para projetos dos seus próprios estados. Está mostrando que não existe vácuo na política. E aí, se você me perguntar quais são os governadores que estão lá, não é coincidência que são os governadores que são considerados presidenciáveis, como João Dória, como Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? Então, o governador do Espírito Santo, embora não seja presidenciável, também está lá, né? Então, foram lá lançar o chamado Consórcio Verde, que busca atrair cerca de 300 milhões de dólares para projetos estaduais. Tá? Então vejam, né, que Bolsonaro não foi, vai ter outras pessoas indo. Isso aqui não é uma defesa, tá, das candidaturas presidenciais desses caras, porque, né, já me chamaram de eleitor do Dória outro dia na live do My News, eu fiquei indignado. Tá? Não, fiquei indignado. Tá? Me chama diz que eu tenho um cara, sei lá, de São Paulino, mas de eleitor do Dória, não. E só como curiosidade, meu caro Matias, uma notícia africana na COP26, a gente falou tanto dessas reuniões, né, de encontros bilaterais e tal. E aliás, Felipe, só fui até pesquisar a etimologia do dendê, ele vem do quimbundo e significa justamente palmeira. Ah, então. O presidente das Ilhas Seychelles e o presidente de Madagascar se encontraram na COP26. Então fica os nossos ouvintes falando, vocês hiperdimensionam um pouco essas coisas e tal. Por quê? Porque são dois países diretamente interessados, né, em questões climáticas, né, são dois países insulares, né, Seychelles inclusive é um arquipélago, são dois países que têm uma, entre aspas, fronteira marítima e que precisam discutir questões como migração ilegal, tráfico de ouro e pesca ilegal nas suas águas. Então, em vez de você ter o presidente de Seychelles tendo que ir até Madagascar ou vice-versa, né, já estamos os dois aqui, vamos realizar então uma reunião bilateral para discutir a nossa fronteira marítima, a nossa fronteira insular, né, já que estamos todo mundo aqui e temos, né, pautas a serem debatidas. Então, para vocês verem como isso serve até para países vizinhos. Tá? Então, o Bolsonaro não quer ir até a Argentina para não ter a imagem de que ele foi recebido pelo Alberto Fernandes, de que ele está apoiando um cara de esquerda perto das eleições. Porra, aproveita que vocês dois estão em Roma, amigo. Aproveita e discute a relação entre o seu vizinho, um dos principais parceiros comerciais, sabe? Você não precisa, vou até Buenos Aires, ser recebido com pompa e tal. Não, aproveita que está lá, que é o que os camaradas aqui de Madagascar e das Ilhas Seychelles fizeram agora em Glasgow. Tá? Então, é um exemplo bem bobo, mas que ilustra bem isso que a gente sempre defende sobre esses eventos.